Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Guarda Municipal de Belo Horizonte 2019. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a nossa questão de hoje, acompanha comigo aí passo a passo. Diz assim: assinale a alternativa que apresenta um endereço de IP válido e que pode ser usado por computadores ou dispositivos para acessar a internet. E aí vem vários endereços de IP sendo demonstrados na letra A, B, C e D. Só um deles pode ser considerado endereço de IP válido. Então, para isso, nós precisamos conhecer um pouquinho melhor os endereços de IP. Acompanha comigo. Pessoal, quando a gente fala de IP, IP significa o protocolo da internet e é a parte responsável por todo o sistema de endereçamento utilizado na internet. Quer dizer, o próprio endereço que identifica os computadores e dispositivos conectados nessa rede internet. Um outro ponto importante aqui é que atualmente nós usamos dois sistemas de endereçamento IP. Um deles nós chamamos de IPv4, que esgotou, porque não existem mais novos endereços de IPv4 para fornecer aos novos computadores conectados na internet, e para isso nós estamos gradualmente migrando para um outro sistema de endereçamento IP chamado IPv6, o IP versão 6. A grande diferença dos dois é que o IPv4 tem 32 bits e o IPv6 tem 128 bits. E na formação desses bits, nós temos o IPv4, esses 32 bits que compõem o IPv4 são formados por 4 partes de 8 bits, o que dá o total de 32 bits ou 4 bytes. Então quer dizer que o IPv4 é formado por 4 partes de 8 bits. Mas isso é o jeito que o computador entende os 32 bits do IPv4, com 4 partes de 8 bits. Para o ser humano entender, nós pegamos essas 4 partes, cada uma das 4 partes, e convertemos no número decimal. Como, por exemplo, aquela primeira parte de 8 bits é convertida no decimal 192, essa outra parte de 8 bits é convertida no decimal 168, essa outra é convertida no decimal 1 e essa outra é convertida no decimal 100. E aí um endereço de IPv4, ele é formado por 4 partes de números decimais separados por ponto. Isso para o ser humano entender, porque em bits fica complicado o ser humano entender. Então, para ser certo o IPv4 tem que ter 4 partes. Essas partes, cada uma delas, observa o que eu vou dizer, só pode ser um número que pode variar de 0 a 255. Então, em cada uma das partes do IPv4 tem que ter 4 partes, perfeito, aqui, todas as partes são 4 partes, números decimais separados por ponto, tudo bem. Mas em cada parte só pode ter números que variam de 0 a 255. Se tiver um número maior do que 255, está errado o IPv4. Ele só aceita 4 partes, números decimais separados por ponto, onde cada um varia de 0 a 255. Essa informação é importante. Já o IPv6, que tem 128 bits, ele é composto por 8 partes de 16 bits, o que dá o total de 128 bits para o IPv6. Um outro ponto importante é que no caso do IPv6, cada parte é convertida no número hexadecimal. E aí tem que lembrar que o IPv6 é formado então por 8 partes de números hexadecimais separados por 2 pontos. E lembrando que hexadecimais são números que podem ter 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 como dígitos e pode também ter as letras A, B, C, D, E e F. Então, quando eu tenho números hexadecimais, se aceitam dígitos numéricos de 0 a 9, o que dá 10 de decimal, e também as letras de A a F. Então, num IPv6 não pode ter letras que sejam além do F, por exemplo. Não pode ter a letra G no IPv6, porque é a letra de A a F. Esse é o nosso IPv6. Bem, pessoal, agora que a gente entendeu um pouquinho, também é bom saber que no IPv6, quando tem uma sequência de zeros, nós podemos substituir toda essa sequência de zeros do IPv6, quando tem uma sequência de zeros em cada uma das partes aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 partes com sequências de zero. Nós podemos substituir por 2 pontos seguido de 2 pontos. Esse 2 pontos significa seguido de 2 pontos, significa que todas as partes faltantes para completar as 8 partes tinham apenas 0. E aí a gente só bota 2 pontos seguido de 2 pontos, significa então que todas essas partes faltantes para completar as 8 tinham apenas 0.
Bem, agora que a gente já reconheceu como é o IPv4 e como é o IPv6, vamos descobrir qual desses é válido. Observa, como ele separou por ponto aqui, não por 2 pontos, tudo isso é IPv4. IPv4 tem que ter 4 partes. A letra A não tem só 4 partes, já está errado. A letra B aqui tem 4 partes, a letra C só 3 partes, já está errado, e a letra D 1, 2, 3, 4 pode estar certa também. Só que a letra B e a letra D, que tem 4 partes, percebe que a letra D tem o número 872, e aqui tem 257, não pode, cada parte tem que ser um número de 0 a 255 quando é o IPv4. Então aqui a única alternativa correta é a letra B. A letra A é errada porque tem 358 e porque tem 1, 2, 3, 4, 5 partes. Toda errada porque quando é IPv4 são 4 partes. Outra, a letra B está certa porque são 4 partes, números decimais que variam de 0 a 255 cada um. Perfeito. A letra C, cadê o erro? Tem 472 e tem 580 e só 3 partes. Totalmente errado. A letra D tem 4 partes, mas tem 872 e tem 257, que são acima de 255. Errado. Então a letra B de Brasil, de fato, é o gabarito dessa nossa questão. Bem interessante aí, falando sobre IP, tanto IPv4 quanto IPv6, acabamos vendo na questão. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos. Até a próxima. Valeu!